Muito bem, galera, mais uma aula de física. Falamos aí no nosso curso de física sobre movimento. Começamos com movimento uniforme. Primeiro o que era movimento? Movimento uniforme. E agora já estamos falando que o movimento é variado. Só que o movimento variado mesmo, que é o do dia a dia, a gente não consegue estudar ele porque ele muda muito. Então é necessário que a gente estude apenas o movimento uniformemente variado. Ele varia, mas varia de maneira constante. Varia sem variar, né? Varia de maneira constante, ok? Vamos lá então, para a nossa aula de hoje? Olha aí, ó. Movimento uniformemente variado. Já é parte 2, né? Vamos ver o cálculo da velocidade desse movimento. Nós vemos agora que a velocidade vai mudar com o passar do tempo, né? O cálculo da distância percorrida. A distância mudava de maneira constante, 10 em 10 metros, por exemplo. 10 metros no segundo, 10 metros no outro, 10 metros no outro. A velocidade era 10 metros por segundo. Só que agora a velocidade varia. Se a velocidade no primeiro e segundo está 10 metros, no segundo ela está 20. Então, se anda 10 metros no primeiro e segundo, anda 20 no segundo, né? E a velocidade em função da distância. Claro, é o nosso gráfico aí, né? Ó, o que falamos para o motorista de um carro quando queremos que ele aumente a velocidade? Acelera, né? Acelera aí, meu. Então, quer dizer, é uma brincadeira e tal, mas a gente fala isso. O que é acelerar? Nós já vimos aí, pessoal, que acelerar no nosso movimento é mudar a velocidade. Geralmente, quando a gente fala de acelerar, está aumentando a velocidade. No carro, a gente quer diminuir a velocidade, a gente fala frear. Mas os dois são acelerações. Lembrando que a aceleração positiva é quando a velocidade aumenta. Então a gente fala acelera, né? Pisa no acelerador do carro. Mas quando você quer diminuir a velocidade, você está acelerando também, só que a aceleração é negativa. A velocidade vai diminuir. Aí você pisa no pedal do freio do carro, ok? Então vamos lá. Eu acho que o carro é o melhor exemplo que nós temos aí, na verdade, né? Para esse tipo de coisa. Ó, vamos estudar agora as funções que permitem a descrição matemática, então as nossas equações, né? De um movimento uniformemente variado. Nós vimos que no movimento uniforme, a equação era de primeiro grau, equação chamada lá em matemática de linear. O professor Maurício, a professora Lucy, né? Eles trabalham essa questão do movimento da reta linear. Só que agora não é mais linear. Então você tem aí no tempo inicial, nós temos uma posição inicial aqui da origem, um DO aqui do carro, né, e ele tem uma velocidade inicial, não quer dizer que está parado. Pode estar parado, a velocidade inicial é 0. Se estiver em movimento já, quando você começou a estudar, quando você marcou o cronômetro, o carro passou, no caso de Fórmula 1 aí está dando volta e mais voltas, né? Então nós temos uma velocidade diferente de 0. Numa certa distância que ele percorreu até o outro ponto que você resolve medir, você tem uma outra velocidade. Se tiver a mesma velocidade, ele é um movimento uniforme, não é uniformemente variado. Para ser uniformemente variado, tem que variar a velocidade de maneira uniforme, ela tem que mudar. A velocidade, neste momento, tem que ser diferente, maior ou menor da velocidade inicial. Aí, ó, olha bem. Se liga aí, né? Aqui, só para a gente ter uma ideia, esse verde foi a trajetória do móvel. Trajetória do móvel. O pontilhado seria o deslocamento. Deslocamento é a distância entre A e B em linha reta. Não importa se você passou ali ou não, tá? Então, o deslocamento é vetorial e ele é a distância mais perto possível de 2 pontos. Então, tem que ser uma reta, né? Ó, trabalhando a equação, a aceleração é quando a velocidade varia. Lembra que o delta é variação para nós? Em física, esse delta quer dizer variação. Então, variou a velocidade, ou para mais ou para menos. Delta T, variação de tempo. A gente chama de intervalo de tempo. É a variação do tempo. O tempo muda, ele não para, né? Velocidade final menos inicial. Lembrando que a final pode ser menor que a inicial, não tem problema. Vai dar uma velocidade negativa.
E o tempo não tem jeito, né? O tempo próximo é sempre maior do que o tempo anterior, aí não tem como, beleza? Olha aí, ó, ajeitando, né, A é igual a isso aqui, né? Então, se você considerar que o T0 está no início do seu movimento que você mediu, aqui é zero. Qualquer coisa menos zero, o zero não tem valor, né? Nesse caso, aí fica, pega o T e multiplica pelo A, só que colocou desse lado, né? E o V menos V0. Já está formando uma equação. V é igual a V0 mais AT. Essa é uma equação de primeiro grau, porque a velocidade é de maneira uniforme. O movimento da velocidade é uniforme, mas não o movimento do carro. O carro já é uniformemente variado. Equação de primeiro grau para a velocidade. Então, velocidade em função do tempo, isso aqui em matemática você vê, é x em função de y, y em função de x, assim por diante, né? Naquela equação, V0 é a velocidade inicial, não tem que ser zero, pode ser qualquer valor. É a velocidade escalar no instante T0 igual a zero, no instante inicial dos tempos, né? Supondo que o tempo inicial seja zero, não é necessário, mas é importante para começar a entender. V é a velocidade final após um certo tempo, pode ser maior ou menor, não tem problema. O tempo final é o tempo que você parou de marcar, acionou seu cronômetro, no início e depois. E a aceleração, que vai fazer a velocidade variar com o passar do tempo. Aí nós temos a equaçãozinha, então, de primeiro grau. A equação da velocidade, pessoal. A velocidade em função do tempo está aí, ó, né? Uma brincadeira de um outro professor que estava aqui, que vocês já conheceram antes, o grande, saudoso McEnroe. V é igual a VO mais AT. Vovô é atrapalhado, né? Ou se não, se você quiser aí, ó, vovó e vovô amam todos. Para você lembrar aí da equação, né, quando precisar. Um exemplo, então. Um móvel, ele se desloca, vai de um ponto a outro, né, com uma velocidade que obedece à seguinte função horária, função matemática da velocidade. V igual a 9 menos 3 vezes T. No sistema internacional. Pessoal, se é no sistema internacional, a velocidade é metro por segundo, as posições é metro e o tempo é segundo. Que já disse, não é assim, não precisa falar nada. Você precisa saber disso. O que é que pede nessa equação? Primeiro, a velocidade inicial. Depois, a aceleração escalar média. Porque aqui não estamos trabalhando com aceleração que varia. A aceleração é constante. Na letra C, a velocidade no instante 4 segundos. A velocidade inicial é no tempo igual a 0 segundos. E 4 segundos depois, qual é a velocidade? O instante em que a pessoa, ou móvel, né, que aqui é um móvel, muda o sentido do movimento. Uma pessoa pode ser um móvel, você está movimentando. Móvel não quer dizer que é carro, tá? Então, o instante que a pessoa muda o sentido de movimento. É muito importante entender, pessoal, o seguinte. Toda vez, qualquer movimento em física mudou de movimento, sentido do movimento, tem que parar. O móvel, o corpo tem que parar. Você pega uma bola, joga na parede, ela bate e volta. Só que quando ela bate na parede, ela vai e para. Pode ser 1 bilionésimo de segundo. Ela para voltar. Não tem como você mudar o sentido do movimento sem parar. Ok? Então vamos lá. Isso é importante estar gravado nisso e pensar direitinho. E a classificação do movimento, vai classificar o movimento, né? Tem progressivo, retrógrado, tem acelerado, retardado, assim por diante. Interpretando a equação, olha aí, tá aí, ó. Essa é a equação geral. E aí você só precisa de fazer uma análise, né? Olha aí, ó, tão simples. Não tem nem que... Tá aí, ó, na cara direitinho. Como a pergunta é a velocidade inicial é representada por V0. Basta olhar. Vou até apagar aqui, que com certeza tem alguma coisa aqui
para mostrar uma setinha, senão fica uma bagunça aqui. Pronto. Olha aí. Só isso, não tem mais nada. A velocidade inicial é 9 metros por segundo. Ah, por que metro por segundo? Lá falou que é Sistema Internacional de Medida. Metro, comprimento, segundo, tempo. Viu? Só olhar. Não tem mais nada, professor? Não tem mais nada. Só você entender que aquele que fica junto com a incógnita tempo é aceleração. Aceleração é o valor. E o número que fica sozinho é a velocidade inicial. Ela não acompanha com nenhuma incógnita. Lembrando que a velocidade muda com o passar do tempo. Então, velocidade em função do tempo. Isso que é equação de primeiro grau. Você aprendeu na matemática. Aceleração escalar média, mesma coisa, tá? Como a aceleração é fixa, ela não vai mudar com o passar do tempo, ela é um valor fixo, ela não é uma variável. Então é só você olhar, olha lá, o A, tem até o menos igual nas duas, né? Pode ser o mais? Pode ser o mais, não tem problema. Tá lá, menos 3 metros por segundo ao quadrado. Ah, por que metro por segundo ao quadrado? Metro por segundo, Sistema Internacional de Medida. Então, acho que bem simples aí para você entender. Achar a velocidade inicial e aceleração escalar, basta olhar. Certo? Olhou, percebeu, colocou. Ah, vai que lá no Enem você pega e tá bem assim, ó. Aí, a velocidade inicial é menos 3? Não. As pessoas podem mudar esses números de lugar, mas aquele que está com a incógnita T é a aceleração. Só que em vez de escrever V, VO, escreveu V, né? Menos AT, mais VO. É simples, mudou de lugar. Pode, pode. É você que tem que entender isso aí. Ok? Vamos lá então. Vamos substituir na equação, porque a letra C está pedindo a velocidade no instante 4 segundos. 4 segundos depois. No início, a gente sabia que a velocidade era 9, mas e 4 segundos depois? Olha aí, ó. T é o instante, que nós não temos, e pode mudar de 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito, né? Pronto. Instante é tempo. Instante 4, coloca no lugar. E agora? 9 menos 3, 6 vezes 4, 24. De jeito nenhum. Matemática. Professores estão aí de olho em vocês. Primeiro a multiplicação e depois você faz a subtração. Então, primeiro 3 vezes 4, 12. Agora 9 menos 12. Olha, o outro cálculo deu 24, aqui deu menos 3. Olha a diferença, tá? Então, não pode desobedecer às regras matemáticas. Física é o estudo do movimento. Os cálculos é a matemática, a ferramenta auxiliando a gente entender. E o instante que o maior muda o sentido? Mas aqui não tem número. E agora? Lembrando que só se muda o sentido quando a velocidade é 0. O corpo precisa parar. Se ele não parar, não tem como. Então, V é 0. Olha lá. O móvel só muda o sentido de seu movimento no instante em que a velocidade é 0. No lugar de V, eu coloco 0. Agora, mudo de lado, né? Menos 3t está negativo. Se eu mudo para o outro lado, fica mais 3t. O mais não precisa colocar. Agora o 3 está multiplicando, vai voltar para o outro lado, né? Porque estava junto com a letra, dividindo. Multiplicação, o oposto, quando muda de lado, divisão. 9 dividido por 3, 3. Em 3 segundos, este móvel muda o movimento. Pessoal, o que é mudar o movimento? Você adota, no caso ali nós temos a velocidade ali, inicial, né? Aí você tem um sentido. Parou, voltou. Estava indo, parou, voltou. Isso é mudar o sentido do movimento. Simples, ok? Vamos lá então. Simples, ó. Aí vamos montar uma tabelinha. A gente disse que lá pela nossa equação, aqui já tinha esse valor, 0. Aí nós descobrimos que a velocidade inicial era 9, né?
A gente viu que ele muda de sentido quando a velocidade é 0, aqui era 3. Mas você sabe que aqui você tem uma velocidade mudando, né? Aqui, ó, 9, 6 e 3, de 3 em 3. Porque nós vimos lá que a aceleração é 3. Então, de 3 em 3, porque a aceleração é constante, faz a velocidade variar. Como aqui no caso a gente percebe que a aceleração fez mudar de sentido, né? Estava diminuindo a velocidade. Só que quando muda de sentido, a velocidade aumenta. Lembra que não existe velocidade negativa. Negativa é que a velocidade mudou de sentido. Então a aceleração vai diminuir aqui, freando, e depois que ele parou, se você continuar freando, você não sai do lugar. Então você precisa sair do lugar aumentando a velocidade de 3 em 3, ok? Opa, vamos aqui. Esse professor gosta de riscar demais. Pronto, tá aí. Mesmo sentido que o da trajetória, a velocidade é positiva. Maior que 0 quer dizer que é positiva. Se nós tivermos o sentido oposto à trajetória, foi e voltou, jogou a bola na parede, ela voltou para sua mão. Então a velocidade agora é menor que 0, que o sentido oposto. E no ponto, que é 0, é onde muda de sentido, onde a velocidade zera. Então você pode ter os valores e montar uma tabela, como você pode ter uma tabela dessa e tirar aqueles valores dessa tabela. No momento que você aprende, você faz o inverso. Agora nós podemos colocar aqui um desenho aí, ó, né? O carrinho saindo aí até V maior que 0, a classificação do movimento no instante 4. Até aqui, ó, é o instante 3. Nós não podemos classificar ainda até aqui. É no 4 que eu quero, né? Até o instante 3, o móvel tem o mesmo sentido que o da trajetória. Então, nós falamos que ele é progressivo e como a velocidade está diminuindo, ele é retardado. Mas vamos ver no 4. Após o instante 3, o móvel passa a ter o sentido oposto. Então, retrógrado, ele volta, está voltando, ó. Voltando a trajetória. Aí, ó, 3, 4, 5 e 6, porque está voltando, é para cá agora, né? Ali, ó, no menos 3, quando é 4 segundos é menos 3, nós queremos classificar em 4 segundos no instante. O móvel terá o sentido contrário da trajetória, retrógrado, né? E acelerado, porque a velocidade está aumentando com o passar do tempo. Então você tem, na verdade, aí todo esse esquema, olhando a tabelinha, só olhando aquela tabela você conseguiria, ok? Agora vamos ver o cálculo da distância percorrida. Olha aí, a distância percorrida, os carrinhos indo de um lugar para outro e tal, né? O helicóptero e tal, só para ficar bonitinho. Claro que isso aí não é ainda... A distância D percorrida pelo corpo, desde o instante inicial até um instante T qualquer, pode ser obtida através da área sobre o gráfico V vezes T. Se você tiver o gráfico D vezes T, você pega direto. Não tendo, velocidade de tempo te dá a distância percorrida. Então você consegue, com esse gráfico, achar a distância percorrida. Porque aqui, ó, você dá uma olhadinha, não tem nada a ver com distância. Onde tem D aí? Não tem. O gráfico não tem a distância. Como é que eu calculo a distância? Usando aquela regrinha que nós já falamos na aula de movimento uniforme, funciona aqui também. De acordo com a figura, a área sobre o gráfico é a soma das áreas, né, de um retângulo. Primeiro um retângulo está aqui, deixa eu ver. Área B vezes H, o retângulo. Aqui, ó. Aqui você tem V0 e tem T, né? Olha aí, ó, a área, ok? Pode fazer, isso aqui, pessoal, é um trapézio. Quem sabe a área do trapézio pode fazer ele, não tem problema. Transformando em duas é menos equações para decorar, para aprender aí, né? Se não aprender, decorar. E um triângulo. Esse triângulo é só um pedacinho pequeno. Triângulo, você sabe que aqui é T, a base é aqui, e aqui é AT, ó, A vezes T, né? Olha aí, como nós sabemos que o triângulo é dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2, está aqui, ó. Então, nós temos um meio, só separou ali. E T vezes T, olha aqui, ó. T ao quadrado, matemática, né?
Olha que é uma equação de segundo grau já aí, ó. Não é mais de primeiro grau, tá? Portanto, olha bem, a distância D percorrida pelo corpo, que é numericamente igual à área total sobre o gráfico, vai ser dada pelo quê? Pela primeira, que é um retângulo, e a segunda, que é um triângulo. É assim que a gente monta as equações na física, a partir da ideia que nós temos lá. Não é o contrário, não. Olha aí, uma equação de segundo grau. Aí, ΔD é igual a V0T mais meio de AT ao quadrado. Mais ou menos, tá? Essa aceleração pode ser negativa. E aí a gente monta uma equação, né? Alguns livros podem trazer X, outros S igual a S0, né? Mais V0T e mais meio de AT ao quadrado. Diminuir aqui para não atrapalhar. Esse S, o S0, é o S menos S0, que é igual ao ΔD. Lembrando que você pode ter letra S, letra X e letra D, tá bom? Nas nossas aulas nós estamos usando o D para você associar com a palavra distância. O S, por influência da língua inglesa, que onde chegou no Brasil muito tempo atrás, há muitos anos atrás aqui, nós temos usado essa influência, é space. Space é espaço. O espaço é a distância. O espaço percorrido, a distância percorrida. Com o tempo foi melhorando aí, usando a linguagem brasileira nas aulas, né? Mas você pode encontrar o X mesmo, o S ou o D. Tá? Não se preocupe com isso. Entenda o movimento, a distância. Se você entender qualquer letra, pode colocar a letra Z, pode pôr uma carinha, que você vai saber fazer, ok? Então vamos lá. Não esqueça que alguns livros que você pode pegar aí na internet mesmo, vai encontrar o S, tá? Quando o móvel muda sua posição onde ele está, duas posições te dá a distância. Com o passar do tempo, se conhecermos a sua aceleração e a sua velocidade inicial, nós podemos obter a posição em qualquer instante. Basta saber a velocidade inicial e a aceleração, mais nada. O resto você não precisa. O cara tem que conhecer a posição inicial dele também, né? Mas se você considerar qualquer ponto, você vai encontrar. Então, vamos utilizar a função horária a seguir. Aí, ó, essa aí, ó. É uma equação de segundo grau. Em matemática, vocês viram, não é mais uma reta linear a distância, é uma parábola. Então, agora nós temos a equação de segundo grau. Aí você vai, professor, aquele delta lá. Aquele delta que você viu lá na equação de segundo grau em matemática é a equação de Bhaskara. Não tem nada a ver com esse delta aqui. Né? B ao quadrado menos 4AC. Aí você tem x, y, né, igual a... Acha x uma linha, x duas linhas. Aí você vai ter o t. E vai ter quem mesmo? O d. Tá? O y lá é o seu d aqui. O x lá, ax ao quadrado mais bx mais c, é justamente o seu t. Então você vai encontrar o t uma linha, t duas linhas. Não muda nada, pessoal. Ah, mas eu tenho dificuldade. Faça em x e y e depois troque por d e por t. Não tem problema nenhum. O importante é você entender o que está fazendo. Beleza? Vamos lá, então. Equação de segundo grau. Olha, como o ΔD, como eu disse, é d menos d0, né? Geralmente, quando você está fazendo uma equação, você te dá a posição inicial, te dá a velocidade inicial que ele está e a aceleração. Esses dados são dados que não vão mudar. Agora, a distância do móvel depende do tempo. O tempo vai passando e vai mudando de lugar. É uma viagem, vai de um lugar para outro. Esses aqui são todos conhecidos no início. Conhecendo esses três, pronto, tá aí. Você consegue resolver, tá bom? Não se preocupa com isso. Opa, bonitinho aqui, para não ficar esse monte de risco. O professor de física, ele risca demais. Tá aí. D é a distância final, ou a posição final. D0, DO, distância inicial, posição inicial, velocidade inicial, tempo, né? Não importa onde ele está, era tempo, T. E o A, nós temos a aceleração
do móvel, que nesse caso a aceleração não muda. Pessoal, olha bem. No dia a dia, você está andando de carro, a velocidade muda, a aceleração muda, uma hora aumenta a velocidade, diminui a velocidade o tempo todo. E isso é um movimento real. Só que para estudar, você precisa estudar por parte, aqueles que não mudam, ainda mais no ensino médio ainda, que você está iniciando seus passos sobre física, no primeiro ano. Então nós vamos estudar só o uniforme e o uniformemente variado. Aquele variado de qualquer jeito, aí você precisa de equações que vai aprender quando estiver na faculdade. Aí se você seguir a sua carreira para onde tiver o trabalho de estudar desse jeito a física, você vai usar integral, derivada. Aí sim, não se preocupe, no ensino médio, no Enem, nós vamos trabalhar com uniforme e uniformemente variado. Equação de primeiro grau e de segundo grau, ok? É isso que temos que preocupar. Vamos lá, então. Então, um exemplo aí, né? Demos um exemplo de velocidade, era uma equação de primeiro grau, a velocidade. A distância é uma equação de segundo grau, tá aqui o t ao quadrado, o t é a variável fixa, e o d é a outra, y e x. Pronto, não esquece mais, né? ax ao quadrado, ax ao quadrado, bx e c, o termo independente. Então você consegue associar lá com a matemática que você estudou, a equação de segundo grau. Na verdade, não é uma equação, já é uma função horária, porque é um em função do outro. Sistema internacional. O tempo é dado em segundos e a distância dada em metros. Não é quilômetro, nem hora, nem minuto, nem nada. Então, vamos determinar o seguinte. Primeiro, qual a posição inicial do móvel? Deste móvel. Qual a posição do móvel no instante 3 segundos? Né? A inicial no t igual a 0. E 3 segundos depois, onde está? E qual a distância percorrida? Posição é uma coisa, distância é outra. Qual a distância percorrida nesses 3 primeiros segundos? Que tem a ver com essas duas. Essa está em t igual a 0 e essa em t igual a 3 segundos. Nesses 3 primeiros segundos, qual a distância percorrida? Tem diferença entre posição e distância. Olha aí, a posição inicial do móvel é só você olhar direitinho. Ó. Função horária não é essa aí? E a outra função? Olha aí. É só você analisar. Quem é posição inicial está aqui, ó. De cara você já sabe que é o 4. É o único que não tem T com ele. Todos os outros têm T. Né? Olha aí. D e 4. Só olhar. Não precisa mais nada. Percebemos que a posição inicial é 4 metros. Simples aí. Respondeu a letra A. O cara que vai explicar, a gente faz tudo isso, que é a primeira vez, mas você não leva nem 10 segundos para fazer. Qual a posição do móvel no instante 3 segundos, onde ele vai estar? Bom, agora tem que substituir, né? Instante é tempo, é o t, coloca o 3 no lugar do t, olha, tudinho aqui, ó. Né? As multiplicações e as potências, tudo separado, 3 ao quadrado 9, não pode, 2 vezes 3, 6, 6 ao quadrado 36, multiplica entre soma, separado, multiplica de novo, separado. 4 mais 6, 10, mais 18, 28. Vai estar 28 metros do início das posições. Não quer dizer que ele percorreu 28 metros, pessoal. Então agora vem a distância percorrida, ó. Distância percorrida, posição final menos inicial. Nós vimos que a inicial é 4, começou no 4, foi até o 28. Não percorreu 28, percorreu só 24 metros. Ok? Viu aí que está bem, né? Tem diferença, distância percorrida, posição. A partir do momento que você marcou a sua trajetória num ponto, você colocou que é 0, mediu toda a trajetória. Em 3 segundos, ele estava lá no 28 que você marcou. Só que o carro, quando você começou a analisar, ele não estava no 0, ele estava no 4.
Ele estava no 4, foi até o 28. Só andou 24 metros durante os 3 segundos. Vamos lá, então? Acho que ficou bem claro aí. A velocidade, então, é em função da distância. Olha aí, ó. Olha o carrinho aí, você pode ver que aparecem os números aí. Esses números no joguinho do game aí estão mostrando a distância, né? Ó, faltam 500 metros. E está te dando várias informações. Então tem marcando do lado, ficou em primeiro lugar no joguinho, tempo de chegada, novo recorde e tal. Mas aí mostra para você, ó, o tempo e a distância. Então, a velocidade desse carrinho estava em função da distância que ele estava percorrendo. Só para mostrar para vocês, né, que os dois estão funcionando aí, um em função do outro. Vimos que podemos encontrar o deslocamento, ΔD, em função do tempo, e por isso nós vamos utilizar as funções horárias de deslocamento. Essa, e se precisar, também é da velocidade. Às vezes um te dá uma informação que você coloca no outro. E assim por diante. São duas equações que nós utilizamos. Como a aceleração ela é constante, tem que dar o valor. Dá para adivinhar, né? As equações anteriores nos permitem calcular a velocidade e a distância percorrida em função do tempo t. Né? Daqui a 2 segundos, 20 segundos, 40 e assim por diante. Tá bom? Mas pode acontecer a necessidade de calcular a velocidade do corpo após ter percorrido uma certa distância, sem que seja conhecido o tempo do movimento. Ah, mas aí, professor, como é que vai fazer? Como é que eu não tenho tempo e vou fazer? Lembra que em matemática nós temos 2 equações e 3 incógnitas. Nós podemos trocar e fazer com que 3 incógnitas virem 2. Pegue uma, isola, junta tudo nela. E no caso nós não temos o tempo. Temos que excluir o t da equação. Vamos lá então? Vocês conseguem fazer isso. Já fizeram aí com os professores de matemática? Olha aí a demonstração. É bem simples, ó. V, eu não quero t. Não tenho ele, não tem como usar. Então aqui, ó. Pego o t, passo o a para o outro lado. O V0 primeiro vai ficar diminuindo. O a está multiplicando, vai passar dividindo. O T é isso aí. Claro que eu não vou colocar aqui todo o passo a passo, que vai demorar. Peguei o T. Aonde era T? Lembra que a outra é V0T? Onde era T, eu coloquei isso aqui. Método da substituição. Olha para essa equação. Tem algum T nela? Não. O T desapareceu. Simplesmente não terei, não vou me preocupar com o tempo. Combinando as 2 equações, você pode fazer em casa aí, com calma, procurar ajuda aí. Nós vamos encontrar uma equação chamada equação de Torricelli, ou Torricelli, lá em italiano. Torricelli é muito famoso, mas vamos estudar no 2º ano. No 1º ano ainda, no final do curso, vamos falar sobre ele, depois do 2º ano. E ele juntou as 2 equações e transformou nisso aí, ó. Cadê a letra T? Não precisa, né? É possível? É, tá aí a equação. Porque, pessoal, imagina o seguinte, tem um acidente de trânsito. Aconteceu o acidente, vai um perito lá, não tem nenhuma câmera. Como é que o perito vai saber qual a velocidade que o carro estava no início do movimento? Ah, não, que não sei o quê. Bom, ele vai procurar indícios de onde teve o início da freada, onde você começa a frear, onde você começa a diminuir a velocidade, até onde bateu o carro. Ou que seja numa árvore, numa pedra, num muro ou em outro carro. Com essa freada ele mede a distância, a velocidade final é 0, né? Porque ele parou, né? Depois da pancada lá, parou, correto? Com a velocidade final 0 e a distância, ele vai estimar, porque aí não tem como fazer uma coisa assim corretíssima, né? Estimar a velocidade inicial no acidente. A estava a 180 km por hora e o local é de 60. Pode ser que conforme o andar da carruagem lá, o andar do processo, ele até perca a causa. Velocidade altíssima no local de velocidade baixa. Tem isso, ó. Não precisa do tempo. Se tiver a câmera, é melhor, ele grava o tempo certinho. Vamos lá, então? Então, olha, essa é uma equação que o perito pode utilizar no acidente de automóvel sem ter uma câmera. Com a câmera fica mais fácil, claro, né? Que você mede
tem vários programinhas que acha, com o tempo, acha a velocidade e tudo bem fácil. Então fica a dica, se a velocidade inicial do corpo for zero, fica muito mais fácil quando a velocidade inicial é zero, está em repouso, né? Então o corpo partiu do repouso, estava parado, aumentou a velocidade, não pode diminuir aí, tem que aumentar, porque parado não tem como parar mais. Nós temos equações muito mais simples, olha aqui. Ó, se a velocidade inicial é zero, isso aqui pode cortar, né? Zero vezes t, corta, fica bem simplesinho, ó, meio de AT ao quadrado, pronto. Essa é a distância percorrida. Aí, V0 ao quadrado, 2AD. Aqui também vai cortar. Cortou 2AD. Quando está no repouso, facilita muito, ó. Simples. Aí você pode falar assim, professor, o senhor estava falando aí que não sabia do tempo. E a aceleração? A aceleração não é constante? Os motores do carro, todos os carros, quando tem uma especificação técnica, diz qual é a aceleração que eles podem adquirir. Tanto de freio, quando você vai frear, o máximo que eles podem adquirir. E quando você acelera de zero, por exemplo, 0 a 3 segundos, né? 0 a 100 km por hora. Os carros têm especificação de aceleração que o motor pode ter aumentando a velocidade ou diminuindo. Então, é que utiliza essa aceleração da parte do manual do carro. Vamos lá, então? De repente podia surgir a pergunta, né? E a aceleração, como é que eu vou achar? Então, olha bem, um exemplo 3 aí. Um automóvel inicia uma trajetória com velocidade de 4 metros por segundo. Então, iniciou com 4 metros. E realiza um movimento uniformemente variado com aceleração 2,5, 2,5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é constante. Calcule o espaço percorrido pelo automóvel, sabendo que no fim da trajetória a sua velocidade chegou a 30. Ele estava com 4, deu aceleração e chegou a 30. E eu vou calcular a distância. Não deu tempo, ó. Isso, mas eu tenho todos os dados aqui, só não tenho tempo. Né? Um carrinho aí só para não ficar muito chato. Pronto? Olha bem, velocidade inicial, aceleração constante e a velocidade final. Como a nossa equação não precisa do tempo, tá tudo aí, eu só quero a distância percorrida daqui, ó, que eu quero. Final 30, 30 ao quadrado. Inicial 4, aceleração é 2,5, 2 vezes A. Pronto, tá aí, ó. 16, né? Mudei de lado para ficar fácil, né? Volto 16 para o lado de lá, mais fica menos. Diminuo. E o 5 está multiplicando, passo dividindo. Aí, ó, ele percorreu 176,8 metros. Simples, né? Não é tão difícil assim. Ok? Dá uma olhadinha aí. Então, olha bem, pessoal. Nós trabalhamos o movimento uniformemente variado, onde a aceleração é constante. A aceleração não for constante, acabou. Você não tem que estudar, não tem que preocupar com isso agora. Tá bom? Só quando a aceleração for constante. A velocidade varia, mas varia de maneira uniforme. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 2, 4, 6, 8, 10, de 2 em 2, 4 em 4, 8 em 8. De maneira constante. Beleza? Se por acaso você não tiver o tempo, você não pode usar aquela equação, né? DO, VOT, meio de AT ao quadrado. Mas você junta as duas, encontra a Torricelli, que não precisa do tempo. Então, tudo isso você pode fazer e utilizar para encontrar a resposta que você está procurando. Então, não precisa ficar. Pega as equações, estuda elas e guarda direitinho. Não são muitas, são 3 equações, ok? E lembrando para vocês que a nossa aula continua.